Aqui para quem ainda não deu, gente, bom dia a todos, tá? Desde já eu agradeço aí a presença de vocês, tá? Hoje é o nosso último dia de aula em relação aos limites. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui bem rapidamente, até porque o conteúdo é bem simples, tá? Só que vai exigir um pouco de habilidade, né, no manuseio das funções exponenciais, assim como na área de trigonometria, né? Então, você tem que revisar, né, trigonometria, né, revisar a função exponencial, beleza? E aquelas manipulações algébricas, né, que é necessário, tá? Ó, olha só, tá dando para olhar o slide aí, tranquilo, né, tu? Vou dar aqui. Tá, professor, só coloca em tela cheia, fica melhor. Vou colocar aqui. Pronto. Já abriu aí, gente? Aqui ainda não. Carregando. E agora, já? Oi. Então tá aqui, ó. Tá aqui, pessoal. O seguinte, ó. O primeiro limite, esse limite exponencial, ele se divide em 4, né? Em 4. Só que a gente não vai se ater aqui à demonstração de como chegar nele, né? Como chegar nesse limite, entendeu? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. O segundo, aqui na verdade é o primeiro limite fundamental exponencial, né? É esse bem aqui, ó. Ele tem essa característica aqui, gente, né? Porque essa função aqui de dentro, então aqui, ó, essa função aqui interna, ó, 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Onde eu estou avaliando aqui por esse limite, ó, tá? Quando o x tende ao infinito, ó. Então, por exemplo, isso aqui é um tipo de limite no infinito, né? Com o teu x crescendo, certo? E o teu x crescendo aqui, ó. Então, observe uma coisa, ó. O teu x está no denominador, ó, quando o teu x cresce aqui no denominador, essa fração, você já sabe, né? Ela tende para zero. Só que tu tem um expoente aqui, ó. Né? Então, veja esse detalhe, ó. Esse expoente, ele é igual ao denominador aqui, ó. Então, à medida que isso aqui tende a zero, toda essa base aqui, ó, 1 mais 1 sobre x, ó, ela cresce. Né? Então, esse tende a zero, porém, pode ver, ó, como isso aqui é uma potência, né, gente? 1 mais 1 sobre x elevado a x, é uma potência. Então, vai ficar tipo assim, ó, 1 mais 0, alguma coisa, né? Porque isso aqui vai tender a zero. Então, 1 mais 0 e alguma coisa elevado a x lá, ó, ao x crescendo. Então, esse limite aqui, ele vai tender para o número e, né? Que é a base do sistema de logaritmos neperianos, né? Ou número de Euler, né, gente? Depois Euler ele vem e consagra esse número, né? Como número de Euler ou na base neperiana, que foi graças a John Nepper, né? Que construindo lá os logaritmos lá de forma braçal, ele conseguiu demonstrar algumas propriedades que chegam a esse número aqui, ó, tá? Esse número aqui ele é uma constante, uma das constantes matemáticas
que acontecem de maneira natural em alguns problemas aí, né? Que a gente encontra na ciência, né? Entendeu? Aquela parte de juros compostos, né, Tom? Juros compostos contínuos, né? Em que, no caso, a base lá, a taxa de... Uma das bases, né, de taxa de elevação é esse número aqui, ó, tá? Também crescimento populacional, né, Tom? Crescimento de bactérias, né? Evolução de uma doença. Então, esse número aqui, ele é fantástico. Ele aparece em muitas aplicações, tá? Então, ele é aproximadamente, ó, isso aqui, ó, 2,7182818, né? 1881, ele vai nessa aqui, ó. É um número irracional, tá? É um dos números irracionais, assim como o π, né? É uma constante, o φ, né? O número de ouro, tá? Então, gente, só atentem para o seguinte, ó. Assim como lá no limite trigonométrico, né, turma, que dizia o seguinte, ó, que o limite quando seno de x sobre x, né, com x tendendo a zero, ou seja, o x, né, o x do seno, ou seja, o ângulo, né, que está lá, que o seno está sendo calculado, ele tem que ser igual ao denominador, para poder aquele limite lá, né, com x tendendo a zero, seja igual a 1. Aqui, ó, é o seguinte, ó, agora tu tem um limite no infinito, ó, x tendendo ao infinito. Aqui, ó, 1 mais. Aí tu tem essa fração, gente. Então, esse denominador, né, aqui, ó, esse denominador tem que ser igual ao expoente, ó. Então, se isso aqui ocorrer, sempre vai dar esse número aqui, ó. Independente do que esteja aqui, ó. Se isso aqui for igual a isso, ó, o denominador igual ao expoente, então o limite dessa função vai tender a isso aqui, ó. E aqui tem que aparecer 1 também, né? Tá? Não pode aparecer outra coisa aqui, gente, além do 1, né? Beleza? Então, bem aqui tem um exemplo, ó, ele tá parecido com o exemplo do livro. Depois eu vou fazer aqui no quadro, tá certo? Aí eu tenho um outro limite aqui, ó, é uma consequência desse, gente, desse aqui, ó. Então pode ver, ó. Aqui é o seguinte, ó, agora pode ver, ó, na verdade foi só uma mudança de variável, né, aqui, ó. Ao invés de eu ter agora 1 sobre x, né, eu tenho agora, ó, x, certo? Eu tenho agora aqui x, ó. Quer dizer, a forma como você manipula a função interna, né, a forma como você manipula ela, ó, pode ver aqui, ó. Você observa que esse daqui, ele provém daqui, né? Por exemplo, ó, se tu dividir essa fração aqui, ó, por exemplo, por 1 sobre x, né, gente? Aqui, ó. Divide por 1 sobre x, ó. Aí tu vai chegar nessa aqui, né? Tu vai chegar nisso bem aqui, ó. Tá? Se tu dividir esses termos aqui, ó. Beleza? Esses termos bem aqui, ó. Com expoente. Então fica 1 mais x, né? Elevado a 1 sobre x. Então essa daqui, ó. X, ó. 1 mais x. E o expoente, uma fração com o denominador x, ó. Também aqui, ó. Esse número x igual a esse denominador. Com x tendendo a zero, então aqui eu vou ter também, ó, o mesmo e, né? O mesmo número de ordem. Vai tender para esse número aí, tá? Beleza? Então, aqui um exemplozinho, tá? A gente vai já praticar tudo. Bom, um outro limite exponencial, gente, é esse aqui, ó. Aí você vai precisar dos logaritmos, né? Então, veja uma coisa aqui interessante, ó. Eu tenho agora aqui, ó, o limite quando... Agora, olha só, gente. Eu tenho aqui, ó, uma potência aqui, né? Com base real, ó, um número real A elevado a x, menos 1. Sobre x, ó, gente. Esse x
é o mesmo expoente aqui, ó, dessa base A, né? Então, esse limite dessa função aqui, ó, ax menos 1 sobre x, que também é outra função especial, né? Aqui, ó. Quando x tende a zero, então esse limite aqui ele vai tender para o log natural da base A, aqui, ó, né? Da base A. Para você chegar nisso aqui, né? Nessas relações, nessa aqui, tá? Tem a demonstração lá no livro do cálculo A, mas eu não foquei muito para a demonstração, porque ela está mais voltada para o curso de matemática, né? Para a gente entender as demonstrações. Para vocês não é interessante, o interessante é aplicar, beleza? Então, ó, toda vez que o A é positivo, ou seja, tu tem aqui uma função exponencial aqui, ó, com base real positiva, né? Então, turma, atentem para isso aqui, ó. Esse limite, quando x tende a zero, o expoente igual ao denominador, né? Aqui, ó. Então, esse limite não tem para onde correr, ó. Vai dar sempre isso daqui, ó. Log natural da base, nessa base aqui, ó. Log natural de A. Certo? E o último limite, né? É esse aqui, ó. Limite de 1 mais x elevado a A menos 1 sobre x, ó. Quando, ó, x tende a zero. Mesmo detalhe, turma. O que vai mudar aqui sempre é você associar, ó, um x, né, que está aqui no numerador com o denominador. Então, sempre quando você conseguir tornar eles iguais, aqui, ó, idênticos, acabou. Então, esse limite aqui ele vai tender para A, ó. No caso aqui, o expoente. Seria uma operação inversa daquele ali, ó, usando as funções logaritmo e exponencial, né? Porque uma é inversa da outra, né, gente? Então, o limite acaba aqui sendo, ó, por exemplo, o limite dessa é o expoente dessa potência, é o próprio A. E esse daqui, ó, o limite dessa daqui, ele tende para o log natural da base daquela função exponencial. Ó. Então, pode ver, ó, a função exponencial AX, né, sendo avaliado o limite, vai dar a função inversa dela, que é o log natural. Tá certo? Então, esse tipo de limite, toda vez que você olhar um limite exponencial, tenha esse cuidado de você não logo aplicar alguma daquelas definições anteriores que nós estudamos, né, do limite infinito, do limite finito, né, finito ou infinito, né, gente? No caso, por exemplo, esse aqui, ó, esse primeiro limite exponencial aqui, quando x tende ao infinito, né, a única análise que você pode fazer bem aqui, ó, daquela propriedade, daquele teoremazinho lá, é que isso aqui vai para zero, né? Tá bem aqui, ó. Só que aí, só que essa função, ela cresce, né? Esse tende a zero, mas ela cresce aqui, ó. Mas ela vai crescer para esse número aqui, ó. Tá? Ela não vai passar disso, entendeu? Então vamos... não, vamos fazer o seguinte, vamos... Então tá aqui, a gente encerra bem aqui, gente, ó. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 limites exponencial fundamentais, com o da última aula, o limite trigonométrico. Beleza? Então, guardem isso daí, tá? Com muito zelo. Deixa eu fechar aqui, gente. Vocês vão precisar, beleza? Eu passei, deixa eu ver aqui, página 121. Eu passei essa lista não, né, para vocês, gente? 120. Passou, professor. Foi da 119 até a 120. Ah, tá, isso. Eu queria falar sobre a página 128. Eu passei? E 129? Não. Não, né? Essa daí eu vou deixar para se alguém ficar aí de recuperação. Eu nem sei se existe recuperação, acho que não é só no final, né? Deixar para o final, tá? Deixa
Deixa eu apagar aqui. Então, abram um livro aí de vocês. Abra um livro de vocês aí, gente. Na página 129. Na página 128, né, a anterior, tem a questão 14, que é a primeira questão. Vou colocar aqui, ó, 128. Questão é a primeira questão sobre limite exponencial, né? As outras são trigonométricas. Então, ela fala assim, ó. É o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 5, ó. Quando n tende ao infinito. Ok? Pessoal, que esse limite aí, ó, tu olha logo por aqui, ó. Vocês olham bem por aqui, ó. N está tendendo ao infinito. Então, é o meu primeiro caso. É aquele primeiro limite lá, né? É o primeiro limite, né? Então, o que que diz aquele limite lá, gente? O primeiro limite. O que que a gente tem que fazer para chegar nele? Você tem que atentar para esse detalhe, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, gente, eu tenho um denominador, certo? Tem esse denominador aqui, ó. Beleza? E lá em cima, aqui em cima, ó, o expoente ele está diferente do denominador. Tá? A primeira coisa que tu observa, ó. Então, n, bem aqui, ó, está diferente, quer dizer, n é diferente de n mais 5, ó. Tá? Certo, gente? Então, se vocês anotaram aí fizeram alguma anotação, o primeiro limite lá, ele diz o seguinte, ó, que esse denominador tem que ser igual ao expoente. Beleza? Então, aqui no caso não é. Tá? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Abrir essa função aqui, ó. Abrir como, professor? Ó, por exemplo, pessoal, imaginem, vocês olham assim, ó, vocês estão vendo uma função potência, não é? Vocês vão ter que lembrar lá de potenciação. Por exemplo, olha só. Digamos que eu chame isso aqui, ó, tudo isso aqui de A. Né? E isso bem aqui, ó, por exemplo, como aqui eu tenho uma soma, então eu vou chamar aqui, ó, de x mais b. Né? Então, existe uma propriedade lá na potenciação, né? Que quando você tem isso aqui, ó, a elevado a x mais b, isso aqui, na verdade, é um resultado disso aqui, né? A elevado a x vezes a elevado a b. Até porque, né, turma, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base,
e somos o expoente, né? Tá aqui, ó. Aí tem aquela outra lá, né, gente? Ó. Por exemplo, AX menos B. Então, isso daqui, ó, é igual a quem? É A elevado a X sobre A elevado a B, né? É divisão de potência de mesma base, né? Conserva a base e subtrai o expoente, tá? A gente vai precisar desses detalhes aqui, ó, beleza? Então, eu vou usar essa primeira aqui, ó, aqui, certo? Vou usar essa aqui, ó. Então, olha só, gente, vai ficar assim, ó, limite, né? Limite, quando n tende ao infinito, né? Aí tu vai ter isso bem aqui, ó. Como aqui é um parênteses, eu vou abrir aqui uma chave. Aí eu vou ter isso aqui, ó. 1 mais 1 sobre n vezes, né? Aqui, ó, elevado a n, tá? Ó, que multiplica quem, ó? 1 mais 1 sobre n elevado a 5, né? Elevado a 5, beleza? Então tá aqui, ó. Eu usei aquela propriedade lá da potenciação, né, gente? Aqui, ó. 1 mais 1 sobre n elevado a n vezes 1 mais 1 sobre n elevado a 5. Quando eu falo em propriedade da potenciação, me lembro lá na quinta série. Na época era quinta série quando eu estudei, né? Aí eu lembro a professora lá falando. Não tenho como lembrar outra coisa, gente. Por exemplo, se eu estudei ontem, potenciação eu não lembro, mas a minha memória afetiva, quando eu falo em potenciação, eu lembro da professorinha lá da quinta série, sexta série, né? Então vocês devem lembrar, vocês devem ter uma boa lembrança disso aqui, ó. Tá? Bom, gente, ó, aí eu encontrei isso bem aqui, ó. Olha aqui que bonito. Olha que beleza aqui, gente, ó. O que é isso bem aqui, gente? É o primeiro limite lá, fundamental, exponencial, né? Ó, n elevado, aqui, ó, n, denominador n, expoente n. Então eu vou usar aqui, ó, eu posso usar, como aqui é um produto, né? Então o limite de um produto, eu posso pegar o limite desse vezes o limite desse aqui, ó. Né? Então eu vou fazer isto bem aqui, né, gente? Só para não perder o protocolo, eu vou continuar bem aqui, ó. Vai ficar assim, ó, limite quando n tende ao infinito disto, né? 1 mais 1 sobre n, 1 sobre n, tá? Vezes o limite disso aqui, ó. Vezes o limite quando n tende ao infinito disto aqui, ó. 5, tá? Pronto. Então, ó, isso daqui é quem, gente? Quanto é que vale isso aqui, ó? Quanto? Vale o E, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó, vale o E. Tá? Aqui, ó, vale E. Vezes, a constante E, vezes... Isso aqui vale quanto, gente? Quanto é que vale esse limite aqui, ó? Vou dar meio ponto aí para quem acertar aí. E professor, o senhor pode arrumar a imagem
do quadro que não tá parecendo legal, não. Tá Pera aí. cortado, eu não sei por quê. Tá cortado onde? Tá parecendo, tipo, só um pedacinho. Só tá parecendo essa parte que tem limite, n tendendo n tendendo ao infinito, um mais um no parêntese, e só, tipo, tá pequenininho. Como se fosse a metade da tela tivesse bloqueada por alguma coisa. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Só um instante. Tem tipo uma barra do lado esquerdo. Uma barra, é? Melhorou, gente? Não. Tá do mesmo jeito. Aqui tá aparecendo um aviso aqui na tela, mudo, não mudo, bem na frente do local. Professor, um jeito de arrumar seria botar a câmera um pouco mais para trás. Deixa eu ver aqui. Será que é do próprio programa? Tá um pouquinho melhor. Melhorou agora, gente? Eu vou distanciar um pouco aqui a câmera. E agora? Pra mim tá bom. Pra mim também. Melhorou então, né? Então vamos lá, gente. Quanto é que vale esse limite aqui, turma? Seria 0, professor? 0. Não. Esse aqui não é 0. Ele não dá 0. Seria 1? Seria 1, né? Exatamente, seria 1. Meus meio pontos, viu, professor? Quem que foi que respondeu? Christian. Francisco. Christian Carvalho Pinheiro Ferreira. Foi o Cairo que respondeu, professor. Não foi o O Christian. Francisco, professor. Negativo. Só ladrão. Todo mundo menos Christian. Mentira, professor, fui eu. Christian, né? Certo, vamos lá, gente. Tranquilo. Deixa eu anotar aqui. Perfeito, gente. Ó. Todo mundo entendeu por que dá 1, gente? Eu não. Professor, não entendi, não. Pronto, então vamos ver aqui, ó. Esse daqui deu o número E. É só esse limite aqui, ó. Estou observar, por exemplo, quando n tende ao infinito, isso bem aqui, ó, ele vai para 0, concordam? Isso bem aqui, ó. Porque é a única variável que tu tem aqui. A única variável n, ó. O n está crescendo. Esse n vai crescer, né? Por exemplo, se tu botar n aqui igual a 1000, quando tu dividir aqui, ó, 1 por 1000 vai dar 0,001. Então, quando tu somar aqui, ó, 1 mais 0,001 elevado a 5, tá? Tu vai ter um número próximo de 1. Então, à medida que tu aumenta o n, aqui, ó, aumentar o n, essa fração, né, aquele teorema lá diz que esse limite vai para 0. Logo, isso aqui vai para 0, né? Isso bem que vai para 0, ó. E isso aqui vai ficar 1 apenas, né? Então, 1 mais 0 dá 1. Então, 1 elevado a 5 dá 1. Então, tudo isso aqui é 1, ó. Beleza? Então, logo a resposta aqui, ó, vai sobrar apenas o E, né? O E aqui, ó. E vezes 1 dá E, tá? É a resposta, viu, gente? Da questão... A questão 14. Beleza? Então, eu vou... Posso continuar, gente? Vou apagar aqui, tá?
Vamos passar aí para outra questão. Vou aumentar um pouco mais o nível. Por exemplo, eu vou pegar aqui a 15, que ela vai envolver ela é o mesmo limite, só que vai envolver uma operação diferente ali, tá? Tem alguém no interior, gente? Eu. Qual é o interior? Desculpa a pergunta aí. Eu tô em Matinha, perto de Pinheiro, Viana. Ah, legal. E o outro, tá onde? Tô no interior que eu moro aqui, chamado Agricolândia. Pertinho de Caxias. Ah, legal. Caxias eu conheço. Matinho eu nunca fui, não. Eu tava ouvindo aí o sonido aí de um pintinho, rapaz. Ela é bonito, né? Pra acordar cedo. Ouvindo aí Foi eu, professor, que acordei cedo pensando que ela ia começar às 7h10. Rapaz. Vamos lá. Questão na página 129, gente. A questão 15, ó. Vamos lá. Diz assim, ó. Limite de 1 mais 2 sobre x elevado a x, ó, quando x tende ao infinito. Vou fazer mais isso aqui, ó. Com esse exemplo aqui de limite, eu vou passar para outro modelo de limite, tá? Para a questão 19. Então, aqui, ó, questão 15, gente. Olha só. Esse limite aqui, ó, como ele está tendendo ao infinito, ele é aquele primeiro caso. Ó, porque, ó, o x, né? O expoente é igual ao denominador. Aí tu poderia dizer assim, ah, professor, então isso aqui, eu já sei a resposta, isso aqui é o e. Não é isso que está dizendo lá? Não, né? Olha aqui, gente, ó. X, perfeito. X, o denominador é igual ao expoente. Porém, tem uma diferença. Tem uma diferença aqui, ó. Esse 2, gente, é diferente do que está lá. Lá aparece 1. Vocês estão entendendo? Então, ó. 1 mais 1 sobre x elevado a x é o e. Só que aqui tem 2, ó. Né? Então, já muda tudo. Então, a resposta ainda não é a constante e, beleza? Agora complicou. Eu vou ter que fazer alguma manipulação, gente, matemática, né? Operações básicas aí, aqui dentro, para tornar aqui 1. Então, no lugar desse 2, eu tenho que tornar um 1 ali para poder... E também, né, gente? Ó, à medida que você mudar aqui para 1, certamente você vai mudar aqui e vai ter que mudar aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá, gente. Alguém poderia me sugerir aí como é que eu faço para mudar ali para 1? Dois. 2? O quê? Fazer o quê com 2? Deixa eu arrumar aqui, ó. Limite quando x tende ao infinito, né? Então, ó, 1 mais. Nesse aqui, ó, tu nem precisa mexer, né? Tá? Até porque ele faz parte lá, né, daquele limite, né, fundamental. Mas aí, gente, ó, por exemplo, se aqui eu tenho 2, para me fazer aparecer 1, o que eu posso fazer aqui, né? O colega optou aí por 2. Eu posso dividir por 2, né? Aqui, ó. Então, se eu dividir aqui, ó, 2 por 2 dá 1, certo? Então, é sobre, né? Sobre x. Então, se tu está dividindo a fração por 2, gente, você vai ter que dividir aqui por 2, ó. Até mesmo para não alterar. Para não alterar o teu resultado. Ó, só que quando tu dividiu aqui por 2 e aqui por 2, ó,
Beleza? A tua fração em si, ó, comparada a essa daqui, né, ela continua a mesma, não continua, gente? Aqui, ó. Ó, 2 sobre x é igual a tudo isso aqui, ó. Por quê? Porque, ó, 2 por 2 dá 1. Aí vai ficar 1 sobre, ó, vai ficar 1 sobre x sobre 2. Aí tu tem divisão de fração, tu repete a primeira, multiplica pelo inverso. No caso aqui é 1 sobre 2, né? Aqui, ó. 1 sobre 2. Ó, 1 sobre x sobre 2, né? Opa, perdão, aqui é 1. Aqui é 1, ó. 1 dividido por x sobre 2, né? Ó, então vai ficar assim, ó. Repete o primeiro, que é esse 1, ó. Multiplica pelo inverso de x sobre 2, que é 2 sobre x. Ó, então dá 2 vezes 1, 2, 2 sobre x, ó. Dá aqui, ó, a principal, né? Então, essa manipulação que tu fez aqui não alterou, né, a essência lá do primeiro. Tá? Então, até aqui tudo bem, ó. E aqui, gente, esse aqui vai mudar também, esse expoente. Vai ter que mudar ele. Bom, isso divide... Ó, presta atenção, turma. Se agora o teu denominador é x sobre 2, né, e aqui é 1, então para se assemelhar ao teu limite fundamental, né, turma, que é o limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a quem? A x, né? Então pode ver, ó. Agora que o teu denominador é x sobre 2, então tu vai ter que fazer aparecer aqui, ó, um x sobre 2, né? Aqui, ó, um x sobre 2. Beleza? Então, para fazer aqui um x sobre 2 aparecer com aquele x lá, ó, de modo que não altere a essência, que é ó, apenas o expoente x, ó, o que você pode fazer ali? Multiplicar e dividir por 2. Ó. Aqui, ó. Multiplico e divido por 2. Concordam, gente? Tá aqui, ó. Quando eu multiplico e divido por 2, ó, 2 por 2 dá 1. Aí não altera a essência, que é só o x, ó. E também eu faço aparecer bem aqui, ó, expoente, denominador, iguais. Tá? Ok, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o limite, quando x tende ao infinito, de 1 mais 1, né, ali, ó, sobre x sobre 2, elevado, pessoal, elevado a quem ali, ó. Eu posso fazer isso bem aqui, ó, x sobre 2, né, aqui, ó, x sobre 2, eu posso fechar bem aqui, turma, ó. Vou fechar aqui entre uma chave aqui, ó, elevado a 2, né, aqui, ó. Elevado a 2. Espera aí, deixa eu arrumar aqui, que é x sobre 2, tá? Certo? Ah, professor, não entendi aí o que o senhor fez aí. Pessoal, eu usei bem aqui uma propriedade da potenciação, ó. Novamente, potenciação, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui uma base A elevada a x, ou seja, uma propriedadezinha que se chama potência de uma potência, gente. Então aqui, ó, A elevado a x elevado a m. Ó. Então, ó, potência
de uma potência. Uma potência elevado a um outro expoente, ó. Então, isso daqui é só você fazer o quê? Conserva a base e multiplica os expoentes, ó. Então, fica x multiplicado por m, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Daqui para cá, ó. Né? Isso daqui, ó, deu 1, eu transformei. Aí eu repeti aqui, ó, a base, né? Aí o que que eu fiz, ó? Peguei esse termo aqui, ó, trouxe ele para dentro, né? Até porque aqui, ó, tem uma potência e uma potência lá. Então eu trouxe ele para dentro e deixei o 2 do lado de fora. Beleza? Até porque quando eu multiplico, vai voltar para a principal ali, ó. Tá? Logo, gente, eu vou obter o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Esse limite, né? Agora ele está equiparado, né? Ó, ao nosso primeiro limite lá fundamental. Ó, 1 mais 1 sobre. Aí bem aqui, ó. Aí você igualou base com expoente. Ó. Tá aqui, ó. Base e expoente. Então, esse limite aqui, ó, é o E, né? É o número de Euler elevado a 2, né? Então, tá aqui. Essa é a resposta. E elevado a 2, tá? Algum mistério aí, gente? Alguma novidade? Nenhuma novidade, né? A novidade que vocês aprenderam hoje foi o quê? Limite fundamental, aquele primeiro, limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito. Limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, né? Aquele outro limite lá, a única novidade foi isso. O resto, turma, só manipulação. Só manipulação matemática, né? Propriedade lá da quinta série, beleza? Então a ideia é você tem o limite fundamental em mente, né? Como nós estudamos no trigonométrico, e você vai usar os recursos da matemática, né? Então eu diria que isso aqui é mais fácil do que o trigonométrico, né? Porque o trigonométrico você vai precisar de uma matemática mais recente, né? Você vai precisar da matemática mais ali do médio, que é trigonometria, estudar o ciclo trigonométrico, entendeu? As identidades trigonométricas, beleza? Então, aquelas manipulações lá, você, fatorando, você chega no limite fundamental trigonométrico, né? Que é o limite, quando x tende a zero, né? De seno de x sobre x, né? Então, esse limite, ele é unitário. Ok? Professor, acho que eu tô com algum problema com a sua câmera, porque toda hora bagunça aqui. Eu vou sair e entrar de novo, viu? Tá. Verifica aí, aí qualquer coisa eu saio aqui e entro. Os demais estão vendo normal aí? Tá tudo ok? Sim. Sim, professor. Pronto, então vou apagar aqui, vamos seguir. Vou fazer mais uns 5. Vou pegar a questão 19, que ela já vai mudar aí toda a história. Agora, a questão 19, ela fala assim, ó, limite de 1 mais cosseno x sobre 1, aliás, elevado a 1 sobre cosseno x, quando x tende a 3π sobre 2. Questão 19, tá, pessoal? Aí vocês vão olhar o seguinte, gente, ó. O limite quando essa função aqui é 1 mais cosseno elevado a 1 sobre cosseno. Tu vai lembrar o seguinte, ó, que existe um limite, né, fundamental exponencial,
que diz o seguinte, ó. O limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x, ó. Isso daqui é igual a quanto, gente? Quanto é igual a isso daí? Lá? Esse daí é o segundo limite fundamental, né? Exponencial. É igual ao E também, não é? A constante, né? Matemática né? Isso, E, ok? Consegui, professor. Conseguiu? Melhorou, né? Ótimo. Melhorou. Aí, turma, observem, ó. Preste atenção, ó. Este termo, bem aqui, ó, ele é igual a esse denominador, né? Aí, para te usar o fundamental, que é isso, ó, tá aqui, ó. Esse termo bem aqui, ó, é igual a esse denominador. Né? Então, aqui tá tudo ok, ó. 1 e 1, ó. Né? Aqui, ó, é 1 sobre, ó, cosseno de x. O cosseno de x é igual o cosseno de x aqui, ó. Beleza? Só que aí, gente, tem um detalhe. Né? Tem um detalhe aí, ó. Que detalhe é esse, gente? X tendendo a 3π sobre 2. X tendendo a 3π sobre 2, ó. Tá diferente aqui, ó. Ó. Por exemplo, 3π sobre 2, turma, falando em termos de ângulo, né? É 270 graus. Mas se tu falar em termos de arco, né? Se for fazer uma aplicaçãozinha em termos de arco, tu multiplicar 3 vezes π, né? Vamos fazer uma continha rapidinho. 3 vezes π. Vocês podem fazer para mim, por gentileza? Vocês usam aí 3,14 mesmo? Ó, 3 vezes 3,14 por 2. 3,14 dividido por 2 dá 1,57. 3,14 por 2, né? Aí multiplicado por 3. Dá 4,71. Isso. Então o teu x aqui ele está tendendo para esse número, 4 ponto alguma coisa. Só que não é o que tu quer aqui, ó. Entendeu? Não é o que tu tá querendo. Né? Ó, aqui tu tem uma coisa, aqui tu tem outra. Né? Porque, olha só, gente. Deixa eu só fazer aqui um teste, ó. É bom você fazer sempre esse teste aqui, ó. Que é o teste aplicando o limite direto, né? Então, se tu aplicar o limite direto aqui, ó, vamos ver o que acontece, ó. Ó, aqui vai ficar 1 mais cosseno de 3π sobre 2 elevado aqui, ó, a 1 sobre cosseno de 3π sobre 2. Bom, então fica, ó, 1 mais. Qual é o cosseno de 3π sobre 2? Lembram? É 0. É 0, né? Isso aqui é 0. Meio ponto, meio ponto. Ah, calma. 0, né? 0 ponto. Tá aqui, ó. 1 sobre... Aqui, ó. Cosseno de 3 sobre 2. 0. Olha aqui, gente. A indeterminação, ó. Certo? Bem aqui, ó. Então, vai dar um problema bem aqui, ó. Ou seja, esse limite aqui ele não pode ser calculado direto, né? Não pode calcular ele direto, porque gerou a indeterminação lá em cima. Então, aqui que você vai ter que fazer uma mudança de variável. Onde, gente? Bem aqui, ó. Aqui, ó. 1 sobre cosseno. Né? Porque quem é 1 sobre cosseno, gente? É uma razão trigonométrica.
né, que eu falei nas últimas aulas. Então, ó, 1 sobre cosseno é secante de x. Tá? Secante de x. Tudo bem? E aí tu joga ali, ó. Até porque, pessoal, por exemplo, quando aparecer essas coisas assim, principalmente de trigonometria, né? Aí você vê ali, ó. 1 sobre cosseno eu sei que é uma relação tabelada. 1 sobre cosseno é secante. Ou 1 sobre seno é cossecante, né? Ou seno sobre cosseno é tangente. Então, sempre quando aparecer essas coisas, tu substitui, porque é uma forma de tu simplificar, né? A expressão. Então, aqui, ó, eu vou jogar lá. Então, fica assim, ó, limite. Ó, limite de quando x, ó, tende a 3π sobre 2. Agora, aqui, ó, 1 mais. Pessoal, aqui cosseno, eu vou ter que transformar também numa secante. Concordam? Até porque, ó, cosseno não é secante? Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ó, se eu fizer isso bem aqui, ó, produto dos meios com os extremos, eu vou obter isso aqui, ó. Que 1 sobre secante é cosseno. É cosseno de x. Ó, pode ver, uma gera a outra, né? Aqui, ó. Uma gera duas, né? Tá entendendo, gente? Então, isso aqui a gente chama de identidade trigonométrica. Então, se a secante é 1 sobre cosseno, então cosseno é o inverso da secante, ó. Então, eu posso substituir bem aqui, ó. Eu posso substituir ali, ó, cosseno por 1 sobre secante. Ó, 1 sobre secante, né? E secante, que é isso aqui, ó. Secante de x. Tá? Beleza? E aqui, ó, teu x tendendo a 3π sobre 2. Então, Tom, agora, quanto é que vale esse resultado aí? Analisando, fazendo analogia e fazendo o teste aí, ó, direto. Quanto é que vale esse resultado? Quer mais, ó. Vai tender para onde, gente? Esse limite. Ó, vocês observaram um detalhe, ó. Esse limite aqui, ó, ele parecia com aquele segundo caso. Concordam? Esse aqui, ó. Ó, 1 mais cosseno, aí lá em cima, 1 sobre cosseno, né? Aquele limite lá, o limite fundamental. Que é o limite quando x tende a zero, né? De 1 mais x elevado a 1 sobre x, ó. O único problema estava aqui, ó, com o x tendendo, gente. Na verdade, o teu x aqui, ele estava tendendo, nunca, diríamos assim, tendendo para zero, só que pela direita. Só que para um valor fixado. Agora, ó, quando a gente manipulou aqui, ó, fazendo as identidades trigonométricas, a gente chegou aqui, ó, nessa expressão, ó, 1 mais 1 sobre secante elevado a secante. Então, a gente volta lá para o primeiro limite fundamental. Observe, ó, o denominador é igual ao expoente. Né? E o que diz lá o limite fundamental, o primeiro, gente? Que o limite é o limite no infinito, né? Então, o limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x.
esse limite ele tende para o número e, a constante e. Quando, não é isso, gente? Quando x tende a infinito. Ó. Agora, se tu olhar aqui, ó, x tendendo a 3π sobre 2, né? Ele está tendendo para o infinito. Tá ou não tá? Ó? Ele está tendendo para o valor positivo, ó. E aqui tu tem a função lá principal, ó. Então, ó, x tendendo a 3π sobre 2, né? Aí tu pode tender aqui, ó, pela esquerda ou pela direita dele, né? Em relação a essa função, né? Então, isso aqui ele vai tender, ó, para o número e, né? Para a constante. Tá? Ele vai tender para esse número. Certo? Entenderam, gente? Até porque, ó, esse aqui, ó, esse denominador bem aqui, ó, quando ele tender para 3π sobre 2, né, se tu pegar o secante de 3π sobre 2, que é a mesma coisa de 1 sobre cosseno, né? Então, ele tendendo para 3π sobre 2, ele vai tender para zero, né, a fração. Logo, esse aqui ele tenderia para zero, né? Esse aqui, ó, ele vai tender para zero. Ou, na teoria, para infinito, né, gente? O x, a secante tendendo para o infinito. E aqui ficaria 1. E esse daqui, ó, né, também continuaria, né, crescendo. Tá? Então, a resposta aí da questão 19 seria isso aí. Número E, tá? Deixa eu ver umas outras aqui. Pessoal, no livro tem umas questões respondidas, tá? No livro de vocês, no cálculo A. Logo quando ele define os limites, aí ele faz uns exemplos, né? Vocês dão uma olhada, tá? Então, na página, por exemplo, deixa eu ver uma outra aqui. A questão 21. Eu vou dar 2 minutos para vocês aí, ó. Enquanto eu apago, gente. A questão 21 vale quanto? Bem simples, a 21. Dez. Menos 1 sobre x menos 2. Dá quanto, gente? Esse daqui é o terceiro caso. É o terceiro caso, não é isso? O limite lá, o terceiro exemplo, o limite fundamental exponencial. O terceiro exemplo lá, gente. Ó. Ó, o que que diz o terceiro exemplo? Aqui, ó. O limite, quando x tende a zero, né? Aqui, ó, quando x tende a zero, de a elevado a x, por exemplo, a é um número qualquer, positivo, né, gente? Aqui, ó, elevado a x menos 1. Então, x, ó, o teu x aqui, ó, tem que estar igual ao denominador, com x tendendo a zero aqui, ó, beleza? O x tendendo a zero, tá? Ou seja, gente, o x tendendo a zero aqui, ó, e aqui, como aqui é x, gera uma indeterminação, né? Tá? Aqui, aparentemente, você pode perceber, vai gerar uma indeterminação aqui, ó.
né? Mas só como eu estou diante de um limite exponencial, né? Limite fundamental exponencial, a tendência dele é tender para isso aqui, ó. A tendência dele é chegar nesse número aqui, ó. Log natural de A. Tá? Então, aqui, ó, nessa questão 21, aqui, ó, na questão 21, tu tem o seguinte, ó. Ó, x tendendo a 2, beleza? Ó. Ó, se o teu x tende a 2, isso aqui vai para 0, né, gente? Ó, 2 menos 2, 0. Determinação, tá? Aí, esse termo aqui, ó, é igual ao expoente. Né? Então tá de acordo lá ó, com o limite fundamental lá, o terceiro. Aqui eu tenho uma base, ó, a base A maior que 0, é positiva, é 10.